Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. Pessoal, e a nossa aula de hoje será sobre MMC ou mínimo múltiplo comum. Mas o que é importante antes de a gente entrar na definição de mínimo múltiplo comum é vocês compreenderem também a questão de números múltiplos, né? Saber números múltiplos é muito importante durante essa fase de aprendizado, tá? É uma necessidade muito comum nos exercícios, principalmente na escola, né, no primeiro, no segundo, ou no terceiro ano do ensino médio, ou nas provas do Enem, tá joia? Eu acho que é muito mais prático a gente partir para fazer alguns exemplos, para que vocês possam verificar, né, como que eu alcanço isso, né, para poder executar uma determinada operação matemática, por exemplo. Ok? Então, vou pegar aqui alguns exemplos, né, para a gente trabalhar. Então, por exemplo, 8 e 6, mínimo múltiplo comum. Por ser um número pequeno, né, 8 e 6, é prático a gente usar esse seguinte método, né? Por exemplo, eu calcular múltiplos de cada um deles. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Ok? Agora eu vou pegar aqui, ó. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Percebam que aqui eu já posso parar, pessoal. Por quê? Eu já tenho um mínimo múltiplo que é comum entre eles. Essa é a ideia do nome. Um número que é mínimo. Por que mínimo? É o menor entre eles, né? Quando eu calculo os múltiplos de 8 e de 6, o primeiro que aparece é o 24. Quer dizer, ele é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Então eu já paro por aí. Quando sendo uma questão eu precisava calcular o MMC de 8 e 6, eu sei que é 24. Ficou claro? Então, basta eu calcular os múltiplos de cada um deles, né? Ó, 8 vezes 1, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Achei aqui o que é mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Tá joia? Vamos fazer aqui um outro exemplo, né? Por enquanto nós estamos trabalhando com números pequenos, né? Então olha aqui, ó. 6 e 15. Qual é o MMC? Que eu não sei, mas eu preciso descobrir. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. Parei aqui. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. Percebam, eu já posso parar, porque eu já encontrei um mínimo múltiplo comum entre 6 e 15. Ficou claro? Percebam, né? Números pequenos é até fácil de eu calcular múltiplos de cada um, até que eu encontre um que seja comum entre eles. É claro que existem mais, mas não será mais o mínimo. O mínimo sempre será o primeiro que for comum entre eles. O primeiro que for comum entre eles. Ficou claro até aqui, pessoal? Então vamos fazer mais alguns exemplos. Agora com os números um pouco maiores, né? Que daí de repente vocês podem achar custoso fazer achando os múltiplos, né? Então vamos pensar aqui, ó. 30
30 e 42. Então vamos trabalhar o 30 e o 42. A melhor maneira, quando os números já começam a ficar um pouco grandes, né, altos, é trabalharmos com o conceito de fatoração, né? Vou escrever aqui, pessoal. Fatoração. O que isso significa? Nós decompormos esses números em fatores. Então vamos lá. 30 por 2, 15. 15 não dá por 2, mas dá por 3. Dá 5. 5 por 5, 1. Terminei a minha fatoração. Significa que o 30 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então está correto. Agora vamos fatorar 42. 42 por 2 dá 21. 21 não dá por 2, mas dá por 3, que é igual a 7. 7 só dá para o 7, que dá igual a 1. Então, olha só, 42. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, eu já tenho a fatoração de ambos. Agora, qual é o mínimo múltiplo comum entre eles? Basta eu aplicar a seguinte regra. Repito o primeiro. 2 vezes 3 vezes 5. Pelo simples fato, né, que eu não tenho repetência aqui, pessoal. Percebam que os números não se repetem, né? Não se repetem. Então, por isso eu peguei um elemento 2, um elemento 3 e um elemento 5. Tá? Agora, olho para o outro número. O outro número já tem o 2, já está aqui. Já tenho o 3, já está aqui. O 5 veio desse. Quem que está faltando aqui? 7. Perceberam o que eu fiz? Não se repetiu, eu coloquei todos os termos. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. E fui para o segundo número. 2 já está? Já. Então eu não repito. 3 já está? Já. Então eu não repito. O 5 já estava. O 7 não estava. Então trago ele para cá. Então olha só. 2 vezes 3, 6, né? Que multiplica 5, que multiplica 7. 6 vezes 5 vai dar 30, agora vezes 7. 30 vezes 7, 210. Então, o mínimo múltiplo comum de 30 e 42 é 210. Ok? Vamos lá. Então, agora vamos fazer um outro exemplo, pessoal, com um número relativamente alto, né? Onde a nossa primeira regra fica complicado, né? Então, vamos pegar aqui, ó, o número 12 e 90, né? Então, eu vou usar a regra da fatoração, porque é um número elevado. Então, vamos lá. 12 dá por 2, vai dar 6. 6 por 2 vai dar 3, ok? 3 por 3, 1. Vamos aqui o 90. 90 dá por 2, vai dar 45. Só que agora, 45 não dá por 2. Eu tenho que fazer por quanto? Por 3. Vai dar 15. 15 dá por 3, que dá 5. 5, que dá por 5, que dá 1. Maravilha! Então, terminei a minha fatoração. Agora, qual é o meu mínimo múltiplo comum de 12, 90? Olha, então, pessoal, eu já tenho a minha fatoração. Então, qual seria o meu MMC, ou mínimo múltiplo comum de 12 e 90?
Vou colocar aqui na frente, ok? Olho para o número 12, exatamente como eu fiz no exercício anterior. Eu tenho 2, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 3. Olho para 90. 90, 2 pertence aqui, certo? Eu já tenho 2? Já. Então eu não preciso mais do 2. 3. Quantos 3 eu tenho? 2. Aqui eu só tenho 1. Então, falta um 3. E qual o próximo número que não tem também? 5. Então agora eu já posso multiplicar todos esses números aqui. Eu vou fazer primeiro aqui, ó. Ficaria 2 vezes 2, 4. Que multiplica 3, que multiplica 3, que multiplica 5. Agora aqui, eu tenho 12, que multiplica 3, que multiplica 5. Certo? 12 vezes 3. 12 vezes 3, eu vou colocar aqui, senhores. 12 que multiplica 3, que multiplica 5. Eu tenho que achar esse resultado. Quanto que fica 12 multiplicado por 3? Vai dar 6, 3, 36 vezes 5. 36 vezes 5 vai dar 0. Vão 3. 3 vezes 5, 15, mais 3, 18. O MMC, vou colocar aqui, ó. MMC de 12,90 é igual a 180. Vou refazer aqui para que não haja dúvida. Trago todos os termos da fatoração de 12. 2, 2 e o 3. 2 em 90, uma única vez já estava presente, então eu não preciso mais dele. 3 já está presente? Já. Uma única vez. Eu preciso de mais uma, porque no 90 tem 2 vezes o número 3. Então, 3 vem para cá. Qual o próximo número que está faltando no meu processo? O número 5. Se eu multiplicar todos esses termos, o valor é igual a 180. 180 é o mínimo múltiplo comum de 12 e 90. Se você quer fazer um teste, né, vai dar um pouco de trabalho, mas faça pelo processo de múltiplos. Calcule múltiplos de 12 e de 90 e você vai verificar que ao momento que você encontrar que um múltiplo de 12 dê igual a 180, o próximo múltiplo dentro de 90 também será 180. Ok? Muito obrigado pela aula de hoje e uma boa noite a todos.